E toda quarta-feira, né, a gente tem a participação do Rômulo Pinheiro, direto de Brasília. Oi, Rômulo, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Tati. Muito bom dia para o meu amigo aí, Salgado Neto, em Macapá. Bom dia, Rômulo! Bem-vindo aqui com a gente mais uma vez, Rômulo. Bom, vamos começar então a nossa conversa. O primeiro tema que você traz para a gente é o assunto que está na pauta nacional e internacional, né? Essa crise diplomática entre o Brasil e Israel depois da declaração do presidente Lula. O que você contextualiza para a gente, Rômulo? Pois é, Tati. Essa semana, já de alguns dias, é um assunto que tomou conta do noticiário político aqui na capital e no Brasil inteiro, que é essa tensão entre Brasil e Israel por conta dos discursos, das falas do presidente Lula lá na Etiópia, na cúpula da União Africana no final de semana. Inclusive, Tati, nós temos aí um evento começando hoje e amanhã, no G20, né, a cúpula do G20, para discutir a questão de biocombustíveis aqui no lá no Rio de Janeiro, e isso, claro, leva também a esse encontro, esse contexto da dificuldade entre os dois países. E claro que isso vai ter repercussão aqui em plano nacional por vários motivos, mas essencialmente, para quem não recorda, o presidente fez menção no sábado, no seu discurso, num discurso muito alinhado com a política do Itamaraty, que é de contexto de ser mediador, de não apoiar um lado especificamente em conflitos internacionais, não apoiar abertamente, procurar ser um intermediador da resolução de conflitos. E o presidente Lula, no sábado, discursou, então, atacando a guerra em geral, defendendo a libertação dos reféns, criticando o Hamas, criticando o governo de Israel, e passou um discurso até esse momento, então, alinhado com a política do Itamaraty, que é de neutralidade sempre que possível. O grande problema foi no domingo, quando, de improviso, o presidente foi e fez a comparação dos ataques a Gaza com o que os judeus sofreram lá na época do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Então, o grande problema dessas circunstâncias é que o presidente tem uma fala que é levada em consideração em razão do cargo que ocupa. Então, a fala do presidente, ainda que fora do contexto do discurso oficial na abertura da cúpula da União Africana, esse contexto essa fala tem um peso e, claro, que desagradou profundamente o governo de Benjamin Netanyahu em Israel. E isso gerou uma repercussão imediata com crise diplomática. Um dos efeitos principais dessa crise é a chamada, a convocação do embaixador brasileiro para um constrangimento público, né? Exatamente. E aí, Salgado, a questão principal, na verdade, é que ali, no discurso do presidente de improviso, demonstra muito uma questão ideológica, porque o governo de Israel hoje é ocupado por um político de extrema-direita. Então, o presidente foge, como fazia o ex-presidente Jair Bolsonaro também, só que do lado oposto, eles fogem da tradição brasileira, que é mais temerária na questão diplomática, que é mais polida, e acabam assumindo lados, no caso do presidente Lula, atacando o governo de Israel em si, por uma questão não somente material, mas também por questão ideológica, como o ex-presidente fazia também, automaticamente se alinhando a tudo que Benjamin Netanyahu propunha na política internacional. Então, quando os presidentes agem dessa maneira, o ex-presidente e o atual agem de uma maneira, expondo seus pensamentos desalinhados da política internacional, ocorre esse grave, esse estrago aí na política externa brasileira, que vem tentando se realinhar como importante membro no contexto internacional e sofre essa baixa, porque uma vez que toma um lado, perde a capacidade de ser mediador de conflito, que é exatamente o que o Brasil busca. E isso tudo, Salgado e Tati, reflete aqui no nosso país. Antes desse desgaste externo, descredibilizando a política internacional brasileira, também gerou reflexos aqui no Congresso Nacional, com o pedido de impeachment a ser protocolado hoje, com mais de 100 assinaturas pedindo o impeachment do presidente Lula em razão dessas falas contra o povo judeu. E claro, até as pedrinhas de mármore aqui do Congresso sabem que isso não vai gerar nenhum tipo de procedimento. O presidente Arthur Lira não vai promover a abertura do impeachment, isso aí já é muito claro. No entanto,
outros ecos desse desgaste acabam aparecendo. Porque, para uma curiosidade, esse levantamento foi feito no protocolo aqui do Congresso, das cerca de mais de 100 assinaturas, pelo menos, e esse dado, de acordo com a lista que foi apresentada, né? Pelo menos 30 deputados da base do governo assinaram o pedido de impeachment do presidente Lula. E antes que alguém fique aí preocupado, achando que isso é algo desassociado de uma realidade, na verdade, essa base de apoio do presidente Lula é bem diversificada. Então, não se contam, de fato, esses 30 de apoiadores do presidente. Constam de partidos que estão ali no suporte, mas que votam com seus próprios interesses. E, de outro lado, por exemplo, cerca de 30% dos correligionários do PL, do partido de Jair Bolsonaro, também não assinaram o documento. Ou seja, se imagina o oposto. Então, por que os correligionários de Bolsonaro não assinaram? Qual o motivo? Mesmo motivo também. Não são correligionários do presidente, mas sim pessoas ali dentro do PL que têm mais identidade com o Centrão e também não votam contra o presidente. Então, seja de um lado ou de outro, existe aqui no Congresso um poder muito maior do que quem apoia o governo atual ou quem apoia o governo anterior. Está em torno de 125, mais ou menos, deputados para cada lado, sabe? Apoiam abertamente o governo Lula e apoiam abertamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, em torno de metade. O resto, cerca de 250, estão no famoso centrão, que é diversificado, que é variado e vota apenas com os seus próprios interesses. Não está alinhado a nenhum lado ideológico. E o que se alinham essas pessoas, esses deputados, unicamente são ministérios, cargos e emendas parlamentares, e o governo fica aí refém dessa relação com esses deputados. O Rômulo, ainda sobre essa crise Brasil e Israel, tu acha que... Porque assim, o Brasil está recebendo agora o representante lá dos Estados Unidos. Eu acho que é um caldo que ainda vai engrossar um pouco. Acho que o Brasil também não soube fazer uma articulação, foi muito sozinho para esse embate com Israel. A gente não viu, não teve um resultado concreto também da viagem do Lula para os países do Oriente Médio, que também tecem críticas ao governo de Israel. Mundialmente ainda ficou o Netanyahu muito holofote e acaba fortalecendo ele em cima de críticas que ele estava tendo muito forte dentro do país. E aí eu te pergunto, Rômulo, tu acha que pode acontecer uma decisão muito drástica do governo brasileiro de retirar a embaixada do Brasil em Israel? Muito boa pergunta, Carlos Salgado. Não, isso não passa pela percepção do governo. Inclusive, o presidente Lula já se reuniu com seus ministros e decidiu que não vai responder às afirmações do governo israelense, muito menos vai fazer algum tipo de retratação a esse evento. Vai manter uma resposta diplomática, assim foi devido, porque a política nacional brasileira, Salgado, é de tradição de muitos anos e sempre teve essa questão mais cuidadosa com esses assuntos. O problema é que são os presidentes permitem as opiniões pessoais, acabam atrapalhando a política externa. E o Itamaraty não tem nenhum planejamento de retirar a embaixador ou então de tirar a embaixada lá de Tel Aviv. E as relações com Israel são também muito importantes no Brasil. E a relação que tem aqui no país, inclusive, pelas eleições, também é muito importante. Mas as eleições que virão agora em final do ano, municipais e as próximas nacionais, nós sabemos que a comunidade evangélica tem um peso muito relevante no efeito aí. Tem uma identificação muito forte com o Estado israelense. As razões de questões religiosas, essa população que o ex-presidente Bolsonaro surfava nessa onda aí de defensor dos ideais, dos interesses israelenses, muito ligado a essa questão dos evangélicos mais arraigados a esse plano. Então, há interesse, sim, do presidente, que tem uma base fraca nesse caminho, de recuperar algum tipo de terreno perdido, e aí se for mais ainda, não somente da
comunidade evangélica, mas também a comunidade judaica do país também considerada influente no nosso Estado. Então, em razão desses interesses também políticos, é inviável, na verdade, não é perceptível nenhum movimento de rompimento das relações entre Brasil e Israel, não só pelo contexto internacional, jurídico, mas principalmente pelo contexto eleitoral aqui do nosso país. Bom, são 11h45, Rômulo, e você também trouxe para a gente hoje, nessa sua participação aqui, mais um tema, a Polícia Federal que intimou aí, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro para o depoimento, e esse depoimento acontece amanhã? Então, Tati, isso aí é uma coisa também que, em razão desse assunto da crise Brasil e Israel, que tomou conta do noticiário, se caiu um pouco no esquecimento de um evento muito importante que ocorre nessa semana agora, que é amanhã, que é o depoimento dos investigados na Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, aquela operação que parou aqui Brasília e o Brasil inteiro na semana passada. A Polícia Federal, então, marcou o depoimento de Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, Braga Neto e as pessoas do núcleo duro ali do governo para fazer esclarecimentos sobre o que aconteceu nas investigações. O ex-presidente já falou que não deverá ir, ou então, através dos seus advogados, pediu um adiamento da sua oitiva, informando que não teve acesso aos dados e que, por essa razão, não iria comparecer ao ato. E o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, pelo menos dentro do inquérito, está gerenciando tudo, negou o pedido do ex-presidente e determinou que ele, mesmo assim fosse, é claro, que ele não será forçado a falar aquilo que não deseja, ou seja, ele não tem a obrigação de se autoincriminar, muito embora a defesa alegue que ele queria ter acesso às informações no procedimento para então poder falar o que é natural, normal para qualquer cidadão brasileiro. Então, a justificativa que se deu para que o ex-presidente não fosse ou não falasse é exatamente essa falta de acesso. O ministro Alexandre de Moraes já informou na própria decisão que disponibilizou o acesso integral a esses autos, só não disponibilizou a delação de Mauro Cid e aquilo que são diligências que estão em andamento e isso, por lei, não pode realmente ser compatibilizado. E principalmente porque, Tati, na questão do Mauro Cid, essa delação ainda não pode ser disponibilizada totalmente, porque a delação funciona da seguinte forma: o delator ele apresenta as informações e os indícios de prova do que está falando, para o acordo ser homologado. Então, o que a Polícia Federal está fazendo agora, na verdade, é confirmando as informações que Mauro Cid deu, ou seja, buscando confirmar com o início das provas que Mauro Cid apresentou para fazer o acordo. Então, enquanto essas provas não forem confirmadas, o ex-presidente realmente não pode ter acesso ao inquérito, senão atrapalha as investigações, atrapalha o trabalho da Polícia Federal. Então, nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes, em que pese ser bastante enviesado na questão da defesa dos direitos dos investigados, impedindo, dificultando o acesso de advogados, o ministro tem, de certa forma, se excedido em várias de suas manifestações. Por outro lado, também vem acertando em outros pontos, no sentido de não oferecer todos os dados até o momento, porque são importantes para o processo. Para vocês terem uma ideia, a operação da semana passada apreendeu no gabinete do ex-presidente uma minuta de estado de sítio, um documento que seria responsável pelo estado de sítio no país. Esse mesmo documento estava no celular de Mauro Cid, ou seja, confirmando a versão de Cid. Por essas razões é que isso não vai prosperar, por exemplo, essa tentativa de se isentar de responder a esse inquérito que o ex-presidente busca, e sendo que é uma situação muito grave. O ministro Alexandre de Moraes já falou que a materialidade dos crimes, ou seja, a ocorrência dos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe já estão comprovadas, só falta identificar a autoria, ou seja, se as pessoas ali envolvidas cometeram ou não cometeram esses atos. E é isso que exatamente que a defesa do ex-presidente tenta desvincular, sendo que, se as acusações prosperarem, as penas no Código Penal para esse tipo de situação podem chegar até 23 anos de prisão, e o ex-presidente pode ficar até 30 anos
inelegível, sendo que ele já está inelegível até 2030 e na tentativa de sair desses holofotes, o ex-presidente busca aí no final de semana, convocou um ato de apoio lá em São Paulo a ele e vai, claro, surfar na onda da crise diplomática entre Brasil e Israel, mas também preocupado com o que pode acontecer nesse dia e gerar mais problemas jurídicos no futuro para ele aqui no Supremo Tribunal Federal. Rômulo, é sempre uma alegria conversar com você, ouvi-lo e aprender sempre, né, sobre esse contexto que você traz para a gente, sobre essas questões internacionais, tudo aquilo que envolve política, direito, tudo que está na pauta nacional e a gente sempre traz com esse olhar amazônico aqui na nossa CBN. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, a minha alegria estar aqui com vocês todas as quartas. Um forte abraço para você, Tati, um forte abraço para meu amigo Salgado Neto, lá em Macapá. Tchau, tchau, Rômulo. Até semana que vem. 11h50, último intervalo, já as notícias do esporte.